Esta série de programas não mostrou toda a riqueza do barroco nos múltiplos caminhos do ouro do imenso Brasil. Somente se viu alguma coisa dos caminhos das Minas Gerais até ao litoral do Rio de Janeiro. Apenas um capítulo de um documentário que poderia estender-se indefinidamente. O barroco é a cara histórica do Brasil. Quando o brasileiro pensa na sua história, pensa barroco. O barroco nos caminhos do ouro é o barroco na caminhada histórica da civilização brasileira. O desaguadouro natural do ouro colhido nas Minas Gerais, transportado dos montes nativos por caminhos difíceis, foram as cidades e portos do estado do Rio de Janeiro, a começar pela própria urbe de São Sebastião. O Rio é uma cidade que, desde a fundação, apresentou traços do barroquismo da Contra-Reforma. O Brasil nasceu católico, consagrado por Cabral à Vera Cruz, à suprema relíquia. No centro histórico do Rio de Janeiro, as duas arquiteturas, civil e religiosa, cruzam-se constantemente como o Aqueduto da Carioca e o Convento de Santa Teresa. Recorda-se que no Morro do Castelo, situado no centro do Rio de Janeiro e demolido por motivos urbanísticos, existiam as primeiras edificações portuguesas no Rio. Na atual igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso foram preservados, depois de transferidos, alguns poucos altares quinhentistas. Altares como o de Santo Inácio de Loyola recordam ainda a importante função assumida pela Companhia de Jesus na colonização das terras de Vera Cruz. O Rio Monumental, porém, é menos jesuítico do que franciscano, como se observa nas fachadas do convento de Santo Antônio. E é também beneditino. Basta subir ao adro e Portugal surge de corpo inteiro à súbita visão da cantaria, que enquadra a alvura das paredes caiadas e contrasta com o místico e solene esplendor dourado interno da igreja. Escreveu mestre Lúcio Costa a propósito do mosteiro de São Bento. O cuidado e a paciência beneditinos na preservação e enriquecimento do seu património artístico, histórico e religioso estão patentes na beleza deste altar-mor. Na rica sacristia é notório o carinho na manutenção e conservação das peças e das pedras e mesmo nos restauros. É o caso da tela representando o Senhor dos Martírios, de Frei Ricardo do Pilar, pintor alemão que professou na ordem e foi o primeiro dos pintores do Brasil. Porto da Estrela. Bem dentro da Baía da Guanabara, na Baixada Fluminense, um porto estratégico que foi um dos maiores escoadouros do ouro, terminal de um caminho que levava diretamente ao coração das Minas. Porto da Estrela chegou a ser uma localidade de certa importância com hospedaria e alfândega. Os parcos vestígios que hoje se podem encontrar não correspondem de forma alguma ao valor do entreposto que aqui existiu sob a proteção de Nossa Senhora da Estrela. Outro porto de saída de um caminho do ouro foi a bela cidade de Paraty, que o acaso da geografia preservou, com pureza única no estado do Rio e rara no Brasil. Paraty é hoje uma autêntica joia, depois de ter sido o ponto de vazão do ouro vindo de trás das montanhas que a rodeiam. A rodovia Rio Santos, ainda inacabada,
aproximou Paraty do Rio de Janeiro. Ela corre através de uma paisagem recamada de pontos históricos, como a hoje pequena Mambucaba. Um percurso lírico de beleza rara numa das mais belas regiões do mundo. Em qualquer recanto do Brasil se encontram vestígios do grande papel desempenhado pelas ordens religiosas. Um açude construído pelos jesuítas em Santa Cruz, perto do Rio de Janeiro, tem aparentes as marcas da construção barroca. No Rio da Estrela, que noutros pontos se chama Inhomirim, existem alguns restos do que foi outrora um importante porto estratégico e uma região com certa importância econômica, hoje absorvida pela pobreza e ruína da Baixada Fluminense. Vestígios de uma grandeza ainda relativamente recente, em termos europeus, desaparecem quase completamente. São vítimas do descaso, da miséria e da força empolgante da verde natureza. Um caminho abandonado parece uma estrada romana. Caminho do ouro que, sulcando a baixada, calcorreado por bandeirantes e escravos, unia as minas ao mar. Por ele descia o ouro e subiam pessoas, géneros, alimentos, artistas, religiosos, funcionários, poetas. A artéria pulsante de uma civilização. O ouro branco era menos valioso e, por isso, a cidade com esse nome é muito menos importante do que Ouro Preto. Mas é graciosa e elegante a matriz de Santo Antônio de Ouro Branco. É uma obra primorosa cuja fachada foi terminada em 1774 e inspirada no que tem de melhor a arquitetura do Aleijadinho. A paróquia de Ouro Branco era pobre. Tanto que, em 1754, os seus habitantes se queixavam de não terem dinheiro para dourar a tribuna da matriz. Apesar disso, o povoado possuía algumas boas casas de sólida construção e refinado acabamento. Mais uma vez, a Estrada Real conduz os peregrinos dos Caminhos do Ouro pelo interior do hoje estado de Minas Gerais. E não é sem surpresa que se vão encontrando trechos e recantos que, irresistivelmente, lembram um rústico Portugal que vai desaparecendo. Há pontes que, como as calçadas, parecem romanas. Há paisagens que poderiam ter sido descritas por essa de Queiroz em A Cidade e as Serras.
junto à Estrada Real, que ligava Ouro Branco a Ouro Preto, as margens do rio já sugerem outras latitudes, outro clima, outra aspereza. Santo Antônio de Itatiaia, uma igreja sem história, apenas perfumada com a lembrança do barroco. Lembrança fugidia de um passado mais glorioso, de uma vida mais rica, de um século iluminado por outras luzes. E, ainda e sempre, a velha Estrada Real a lembrar que o reino de Portugal e dos Algarves se estendeu até este lado do Atlântico. Amarantina, aninhada num berço de verdes serras, chamou-se noutros tempos Arraial do Tejuco e depois foi São Gonçalo de Amarante. Como a nossa Amarante, povoação dedicada ao santo construtor de pontes e mago de casamentos impossíveis. Amarantina é uma cidade pequena e graciosa que hoje esconde uma grande obra de devoção pela arte e pelo passado do Brasil. Trata-se do projeto Redução, que vai abrigar um centro de difusão cultural e ensino de artesanato. Noutro episódio desta série foi mostrado como, neste armazém, se criava a memória miniatural do barroco. Uma família, os Vilhenas, pouco a pouco construía um museu de modelos reduzidos à escala dos principais monumentos do barroquismo brasileiro. Énio Vilhena, um dos dedicados irmãos, criou mesmo uma diminuta fábrica de telhas. Evangelina mantém num álbum a pesquisa rigorosa do trabalho dos irmãos Vilhena, num ritual que se assemelha ao de uma religião antiga, sábia e santa. Sílvia Vilhena, serena e hábil, monta detalhes na reprodução da Casa da Câmara e Cadeia de Mariana, um dos mais belos exemplares da arquitetura civil barroca do Brasil. É uma extraordinária concentração do Brasil barroco, o museu já em vias de montagem final, onde Sílvia termina o seu trabalho de paciência, amor e respeito pela arte e pela história. O museu encontra-se definitivamente instalado num amplo espaço construído à custa de sacrifícios e dedicação sem limites. O impressionante acervo, sempre em expansão, não tem previsão para terminar. É a própria face histórica e espiritual do Brasil, que é barroca, e em qualquer canto se encontra um exemplar desse estilo, o qual,
mais do que um estilo, é um estado de espírito. Manifestações várias deste facto são, por exemplo, o farol do Forte de Santo Antônio da Barra, na Bahia, e um engenho de açúcar pernambucano, ambos insuflados do mesmo acabamento construtivo. O convento de São Francisco, em Olinda, cidade histórica no litoral pernambucano, é o mais antigo estabelecimento franciscano do Brasil e, como tal, mereceu cuidados especiais aos irmãos Vilhena. O convento foi estabelecido com doações feitas por Filipe II da Espanha, primeiro de Portugal. Em 1631, o convento foi incendiado pelos holandeses, sendo reconstruído na segunda metade do século XVII. A antiga casa paroquial de Amarantina mereceu especiais cuidados de reconstituição, uma vez que, hoje, se encontra adulterada em alguns pormenores. A Prefeitura de Campanha, no sul de Minas, é outro exemplar da arquitetura civil barroca. Com paciência, dedicação e fidelidade, o museu vai sendo acabado. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, disse o poeta. A Casa dos Contos, em Ouro Preto, outro histórico exemplar de arquitetura civil, está em vias de montagem. Na aldeia jesuítica de Nova Almeida, no estado do Espírito Santo, existe o Convento dos Reis Magos, igualmente representado no Museu de Amarantina. Da cidade de São Cristóvão, no estado de Sergipe, representou-se o antigo Palácio do Governo. Uma fazenda cafeeira no estado de São Paulo, a Fazenda Resgate, é um exemplar característico da boa arquitetura rural. Paranaguá, cidade portuária do estado do Paraná, está representada pela Igreja de São Benedito e pelo imponente Colégio dos Jesuítas, construído na primeira metade do século XVIII. No colégio está hoje instalado o Museu de Arqueologia e Artes Populares de Paranaguá. Da antiga Vila Boa, hoje cidade de Goiás, que foi capital do que é nos nossos dias o estado do mesmo nome, ficou representado o Palácio do Conde dos Arcos de 1752. E, sempre, a arquitetura e a magia de Paraty, a cidade do estado do Rio de Janeiro que é, por si só, um autêntico, belo e inesgotável museu.
o espírito do barroquismo, fixando na sua dramática ingenuidade espelhos de eras mais antigas e de antiquíssimas inspirações, não se confina na arquitetura, nem na escultura, nem na pintura, nem sequer na música, nem na literatura, nem no teatro. Ritos imemoriais fixados no Império de Carlos Magno durante o Renascimento medieval e cristão, que primeiro assombrou a Europa ainda bárbara, vivem até hoje em Minas Gerais, como aliás em todo o Brasil. A cavalhada que, realmente por acaso, foi fixada em Amarantina pelas nossas câmaras, representa o imperador dos francos, o rei Mouro, a princesa Floripes, os cavaleiros cristãos e muçulmanos. Como todos os espetáculos, jogos, torneios e desafios inspirados na mesma época histórica, a Cavalhada de Amarantina tem por longínqua referência ao episódio que nem se sabe bem se é histórico, que teria servido de base ao épico medieval da Chanson de Roland. A saga do cavaleiro Rolando, ou Roldão, do seu amigo Olivier, ou Oliveiro, mortos num insignificante recontro ou emboscada no lugar de Roncesvalles, nos Pirineus, marcou a mitologia do Ocidente cristão de maneira inapagável. Perdidos como aqui, no interior de Minas Gerais, ou no Maranhão, ou no Ceará, em África ou na Bahia, o imperador dos francos e o rei Mouro continuam, infatigavelmente, a discutir o seu direito, a sua força, a sua fé. Embaixador, ordeno-te que vai à frente daquele exército que ali se acha. Saber quem são, o que queres e o que pretendes em meus territórios. Eu te quero o vosso conhecimento, quero o meu desejo, que ele se faça cristão, receber o santo batismo e assim abraçando a nossa santa religião católica, apostólica e romana. E também fazendo a entrega da nossa santa relíquia que se acha em seu poder,
e pondo imediatamente em liberdade os nossos valentes soldados que se acham presos em uma de suas fortalezas. Caro Faria pagar por sua ousadia de vir à minha presença, não respeitando o meu poderoso exército que se acha aqui de lado, exigir de mim o que só em campo e com as armas poderemos satisfazer. Vai e diga ao seu imperador que por meu embaixador eu dar-te-ei resposta. Na ingenuidade do seu profundo significado etnológico, religioso e histórico, a Cavalhada de Amarantina é um feliz e adequado final para a festa de arte e beleza tão radicada no instinto popular que é o barroco nos caminhos do ouro do Brasil.